Olá, gente, tudo bem? Ricardo Marque aqui. Excelente quinta-feira a todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Hoje nós vamos entrar no assunto do Ministério da Evolução Espiritual, que eles psicografaram sobre pedofilia, que está no livro A Nova Era Espiritual, tá? Então eu vou ler aqui para vocês o que o Ministério da Evolução disse. E quando eu psicografei esse livro, é interessante eu dizer que o próprio Emmanuel, que é o governador da evolução, do Ministério da Evolução Espiritual, ele estava muito irritado. Porque pedofilia, queira ou não queira, mexe muito com a energia nossa, mexe muito com a nossa ira. Por exemplo, eu sou um ser humano. Então, assim, para mim um dos piores crimes que pode ocorrer é a pedofilia. Como que um ser tem coragem de estuprar uma criança, um bebê, um ser que acabou de vir ao mundo? Então, prestem bem atenção no que o Emmanuel psicografou sobre pedofilia, tá? Vamos lá. Pedofilia. Diariamente chegam ao nosso plano espiritual crianças que foram abusadas sexualmente por seres amaldiçoados espiritualmente, onde de forma violenta abusam de seres inocentes. Os pequeninos chegam aqui gritando de dor, muitas vezes mutilados com sua moral espiritual baixa, pois se sentem impotentes de não ter tido a oportunidade de defesa. Esses seres que aqui chegam são tratados com mais puro amor, pois psicologicamente e fisicamente são atormentados pelo seu desencarne, por ter sido tão bruto e tão doloroso perante seres imundos da vida espiritual, moral e carnal. Assim como dito anteriormente, os sofrimentos dos desencarnes prematuros chegam aqui aos berros, aos prantos, aos choros altíssimos, pelas suas fortes dores que sentem em seu espírito. Não existe perdão para esses espíritos que cometem este grave ato de violência para com os pequenos. Não existe nenhum tipo de conversa que possa aliviar qualquer tipo de ato libidinoso que foi usado contra seres tão puros quanto as crianças. Os julgamentos para esses seres, no caso os pedófilos, são da mais profunda honra moral e espiritual, onde serão mandados de imediato para o submundo do submundo, sofrendo assim todas as consequências dolorosas cabíveis para seus atos. Serão repassados para lugares onde não existe luz, onde não existe defesa para seus espíritos, e somente as encarnações vindouras poderão ser impostas para que carreguem esse karma da judiação infantil. São assistidos o seu próprio encarne com a rispidez de seres que são aptos a fazer seus julgamentos. Devemos dizer que, por maior que seja o seu sofrimento em outras vidas, não é cabível no plano espiritual divino qualquer tipo de violência sexual contra crianças. Negamos a esses espíritos malignos o perdão para entrarem de imediato no plano espiritual divino. Negamos qualquer tipo de ajuda de fluidificação para eles, que se transformam em seres subdesenvolvidos. Para poder entrar novamente de uma forma ainda singela como um aprendiz aqui no plano espiritual, este ser deverá reencarnar por longos e longos períodos de sua existência, para apagar todas as dores que seres indefesos sentiram carnal, moral e espiritualmente. Digamos que se podem levar até a sua total eternidade as consequências impostas para tal feito. Portanto, repetimos em alto e bom tom: não há perdão consequente para os pedófilos. Estes raramente terão suas almas purificadas na vontade de Deus. Nem mesmo o submundo aceita estes seres cabulosos, onde, como nas celas, são por muitas vezes esquartejados e desencarnados por terem cometido atos tão profanos. Não se cabe perdão para eles. Não se cabe julgamento espiritual para eles, pois vão direto para as trevas, para o lodo, para as lamas mais profundas que se tem nos lugares mais sombrios.
Portanto, o mundo espiritual está cada vez mais em vigília contra esses tipos de violência. As crianças têm que ser tratadas no plano espiritual divino, quanto no plano espiritual terreno, de forma respeitosa, amorosa e carinhosa, para se transformarem em seres de total pacificação. Digamos também que serão contados quantos atos pecaminosos de pedofilia esses seres asquerosos cometeram em vida, onde a vida é retirada por eles, ou mesmo aqueles que sobreviveram pela sua maldade, será multiplicado por 1000 em carnes no submundo. Então, vocês que são os pedófilos aí, prestem bem atenção, tá? Portanto, se o pedófilo, atuou de forma sexual contra uma criança, ele ficará quase que eternamente sofrendo as consequências. Para quem ainda não entendeu, cada ser indefeso que sofreu pedofilia será representado por 1000 anos de encarne que seu estuprador terá que passar no lamaçal do infinito. Estuprando 2 crianças, ficará 2000 encarnes, pagando pelos seus atos. 3 crianças, 3000 encarnes, e assim sucessivamente. E não seremos cínicos, todos esses encarnes serão da mais profunda dor. Então, prestar atenção, deixe as crianças de Deus em paz. Não sujem a moral de uma criança se você é um ser asqueroso. Isso sou eu, Ricardo Marque, que estou falando. Deixe as crianças de Deus em paz. Me desculpem, isso me irrita profundamente, assim como também irritou muito o Emmanuel, quando ele veio passar essa mensagem de pedofilia. Nós que somos pais, mães, nós sabemos o amor que as crianças têm que ter. E sinceramente, 1000, 2000, 3000 reencarnes para vocês no submundo, para mim é pouco. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou psicografando um livro chamado O Submundo. Se eu fosse vocês, tomava muito cuidado. Muito cuidado. Porque lá no submundo, vocês vão sofrer muito. Excelente quinta-feira a todos. Até amanhã. Amanhã estarei fazendo a parte de cura, tá, gente? Terça-feira continuará o livro A Nova Era Espiritual, com o título já de governo. Vamos aguardar então a manifestação dos nossos amigos espirituais do plano divino, do Ministério da Evolução Espiritual, falar sobre pedofilia. Que Deus abençoe a todos. Até mais.